acabei de subir uma matéria agora, lá na revista Fórum.com.br, contando um pouco desse levante que tá. A mídia está apavorada, a mídia liberal, gente, está empolvorosa, defendendo Mota, porque o Lula é muito mal, o PT é muito mal, tá atacando com IA, viu, Azenha? Tá atacando o Congresso Nacional, coitadinho, e tá atacando, sabe quem? Os super ricos. E daí eu vou mostrar para vocês, como eu mostrei nessa matéria, gente, como a mídia liberal cria as fake news. Cria as fake news. E olha, o circo está pegando fogo da mídia liberal porque foi exposto, gente. Algo que a gente fala há muito tempo aqui. A pauta econômica é a mãe de todas as pautas que expõe, que revela o conluio entre a ultradireita neofascista, que no Brasil é representada pelo Bolsonaro, a mídia liberal, alô, Marinhos, Frias, né? Tita nem conta mais, porque a Faria Lima já assumiu a Editora Abril, né? E une o centrão do Mota, do Alcolumbre, gente. Né? Então, assim, está exposto, estão todos nus, com esse frio, estão correndo todos nus, porque foram expostos nas redes sociais. Tem uma a hora que vocês quiserem que eu pare aqui, para vocês fazerem intervenção, paro, mas assim, é que eu leio tanta coisa antes de entrar aqui, que eu tenho muita vontade de contar todas as fofocas, viu, gente? Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção, olha, que o Jornal Nacional ontem, que foi uma coisa vergonhosa e ridícula, né? Ridícula no sentido, o que é ridícula? É se tornar risível. E está sendo risível, está sendo exposto nas redes sociais aí. Vocês viram, vocês até colocaram já uns vídeos de reação, né? Mas o Jornal Nacional fez uma pauta, gente, defendendo ali. Daí eles pegaram o Armínio Fraga, que defende o congelamento do salário mínimo por 6 anos para equilibrar as contas públicas. Aí, essa figura. Gente, é o representante do McDonald's no Brasil, né? A Gávea Investimentos, que é comandada pelo Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, na época que o neoliberalismo vinha com sapatinha do Fernando Henrique Cardoso, tá? Essa figura abjeta que está ali, né? O Armínio Fraga, gente, ele defendeu há 6 meses o congelamento por 6 anos do salário mínimo. Daí o JN escalou ele para falar que a taxação dos super ricos, gente, não é uma solução, que não existe justiça tributária em taxar os super ricos. E daí lá no editorial, ó, como é que criam as fake news? No editorial do mesmo grupo, do jornal O Globo, né, que é onde a família Marinho manda os recados políticos, né? Eles dizem aqui, ó, que diz que todos os avanços do Brasil passam pelo Congresso, como as reformas da Previdência e Tributária, e depois, aqui, ó, o Globo, ele diz aqui, ó, que é absurdo acreditar que a solução se resume a taxar super ricos. E daí, contrapondo o Armínio Fraga, eles falam que Mota é exibido como defensor de menos impostos para ricos e de congelar o salário mínimo. Só que, e para eles, isso não é verdade. Eles estão dizendo que eles não querem congelar o salário mínimo. Então, eles pegam lá, colocam no JN, o Armínio Fraga, que defende congelamento do salário mínimo, e no editorial eles mentem, dizendo que eles não defendem o congelamento do salário mínimo. Está exposto, gente. A pauta mãe é a pauta econômica. Porque atrás disso aí, Ana, é o que vem o discurso do machismo, desses brancos, homens brancos, que dominam a mídia e o sistema financeiro, a Faria Lima, a misoginia. E, ó, a reportagem é tão risível, gente, é risível, tão ridículo, que a reportagem do Jornal Nacional, reportagem, né, entre aspas, do Jornal Nacional, chamou o Rogério Marinho, ex-PSDB, que agora se alocou ali no
no PL do Bolsonaro, né? Os bolsonaristas que é o líder do governo, para falar que todos os avanços do Brasil passam pelo Congresso e depois eles pegam o Zucco, que é justamente o líder dos bolsonaristas na Câmara, para dizer aqui, eu vou até procurar que eu coloquei na matéria, que eu acho que é interessante a gente colocar, que ele fala aqui, ó, deixa eu pegar aqui, porque é tão ridículo. Aqui, ó, o Zucco, ele fala assim, ó, o que o Partido dos Trabalhadores está fazendo, o PT, é muito grave, né? É radicalismo. O Brasil precisa de paz, de equilíbrio, de responsabilidade, e não de um governo que instiga confronto social. Gente, o líder do Bolsonaro está falando isso no Jornal Nacional. Que mais exposição que isso? Pelo amor de Deus, né? Família Marinho, um pouco mais de responsabilidade com as informações, viu? O, Criadora de fake news. Globo é usaram, criadora olha, de news. eu vou falar, usar o Zucco no Jornal Nacional, olha, foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Falar contra o rádio. Mas aqui, ó, quero trazer isso para você comentar. Tá aqui, ó. É um comentário que foi feito sobre a Sadi, Andréa Sadi, tá? Eu não gosto muito de personalizar, mas no caso da Sadi, merece, porque ela tem a obsessão pela Janja, né? A obsessão. Aí o que ela disse que ela disse lá num debate? Não tem, o governo não tem estratégia, planejamento, nem uma agenda clara para apresentar ao eleitorado em 2026. O governo vive de glórias passadas, mas os eleitores estão olhando para o futuro. Bom, Sadi, a agenda clara é essa que vocês estão criticando no Jornal Nacional. É o Congresso da Mamata e a Globo da Mamata também. E aí o Cyberpunk aqui brinca com ela, fala, se proibir o casal Sadi e Rezec, que é lá da Globo, do Sport TV, de falar Corinthians e Lula, no mês seguinte eles estão vendendo cachorro quente na rua. Porque a obsessão, e pela Janja especialmente, Plínio, a obsessão pela Janja da Sadi é um negócio incrível, hein? Então, na verdade, gente, assim, a gente já teve lá dentro. Já teve dentro da estrutura de Globo, o Melo também teve, o Azen, acho que só a Ana aqui, né, Ana? O Melo não teve, não? Então, dentro dessa estrutura, quem sobe, que são chamados os jornalistas carreiristas, são aqueles que falam o que o patrão quer que ele fale, né? Então, tanto que assim, o saudoso Paulo Henrique Amorim, né, chamavam essas pessoas de colonistas, não colunistas, mas colonistas, porque querem sempre transformar o Brasil numa colônia. Essa é a grande questão, querem manter o Brasil colônia dos interesses do sistema financeiro internacional. Agora tem uma outra questão, Azen, que me chamou a atenção também. Ó, isso aqui é o próprio Globo News. Isso aqui foi o debate que foi colocado ontem. Então, tinha um monte de colonistas reunidos ali, dizendo aqui, ó, o que a Globo News destacou nas redes? Abre aspas. A oposição abandonou o discurso da pauta de costumes quando percebeu que na economia poderia ter um flanco importante para desgastar o governo. E qual era o flanco? O governo que adora criar impostos, ou seja, reforçar a imagem de um Estado que pesa nas costas. É o taxade e tal. E nesse aspecto já vinha um desgaste para o governo. Daí isso quem está falando é a Ana Flor, um Nilson Clava aqui, né? E depois aqui, ó, o que eu ouvi de um ministro hoje é que para ter militância tem que ter um inimigo. Então o governo achou não necessariamente o moto ao Congresso, mas todo esse imaginário dos ricos contra os pobres, das bets, do BBB que o PT começou semana passada. Agora, isso traz um problemão para o governo. É errado colocar nas costas dos mais ricos que não querem pagar o IOF, porque o IOF bate também nas pessoas de baixa renda por conta de crédito. Tem esse erro aí. Gente, olha absurdo que é isso aqui. IOF
que o governo colocou, viu? Deixa eu explicar para os jornalistas da Globo News. São sobre cartões de crédito internacionais, que na época do Bolsonaro, até 2022, quando a Globo não reclamava, era de 6,38%. O governo quis um reajuste de 1,1 para 3,5 para pegar quem gasta com cartão de crédito internacional. Isso é o fato. Isso é o fato. O resto é elucubração. Gente, é uma disfarçatez, viu, Melo, viu, Ana? Porque enoja. Porque ficam todos ali falando, não, porque essa questão dos ricaços é um imaginário no Brasil. Espera aí que eu vou dar alguns dados para o pessoal lá da Globo News que não consulta, do Banco Suíço UBS, que é um dos maiores bancos de investimento do mundo, relatório que foi divulgado em junho agora. O Brasil tem 433 mil pessoas com mais de $1 milhão. Esse é o universo que vai ser taxado. 433 mil no universo de mais de 200 milhões de pessoas, né? O Brasil ocupa a 19ª posição no ranking de milionários do mundo, sendo que entre todos os países, 56 países pesquisados, o Brasil ficou em segundo lugar como o maior volume de fortuna a ser herdada, 9 trilhões de dólares. Gente, quem são essas pessoas? Dá para chamar pelo nome. Quem tem herança que soma 9 trilhões de dólares no Brasil? E essas pessoas não têm que ser taxadas? Vagabundos que vão herdar o dinheiro sem nunca ter feito nada pelo país? Sabe? Daí fica nessa de imaginário dos ricos. Não existe imaginário, porque eles sabem que o patrão deles, que inclusive está na lista da Forbes, os três Marinho, fazem parte desse imaginário dos ricaços, né? Desse que vão deixar uma herancinha lá de 9 trilhões de dólares para os filhinhos de papai, playboyzinhos, patricinhas, que vivem em Miami, que não tem responsabilidade nenhuma com o governo, com o país. Então, menos. Posso dar um pitaco aqui, meu filho? Exige, antes de tudo, responsabilidade social. As pessoas que entram para o jornalismo, se estão na Globo e falam uma besteira dessa que eles estão fazendo, discutindo, eles têm que olhar para o próprio rabo. Porque se alegar, eu não sabia que o meu patrão faz parte desse imaginário, é ignorância, não merece nem estar ali. Agora, se sabia e está propagando uma fake news, uma mentira, é canalice. É jornalismo canalha, como diz nosso amigo Arbex. É mais do que isso, Plínio, porque é o seguinte, estes assuntos, o fato de que pobre paga proporcionalmente mais imposto no Brasil do que rico, esses assuntos não têm cobertura no dia a dia. Então, eles estão sendo expostos, não é só o patrão que está sendo exposto, o jornalismo deles está sendo exposto, porque fica fazendo fofoca da Janja, mentirosa, e não trata dos assuntos reais do Brasil, distribuição de renda, taxação, como os ricos não pagam. Então, eles estão sendo duplamente expostos. É mais do que isso que você disse. Não é só a exposição dos marinhos bilionários, é a exposição do jornalismo fake. Eles não tratam dos assuntos essenciais no cotidiano da Globo, do Jornal Nacional. Por isso que eles estão tão incomodados. Eles não vão lá e dizem, olha, gente, de fato, vamos fazer uma série especial mostrando que rico paga menos imposto do que pobre. Já viu no Jornal Nacional? Então, eles estão sendo duplamente expostos. É por isso que eles estão dando coice para todo lado. E ali naquele debate, a Sadi dizendo, o governo não tem proposta para o ano que vem, Sadi. Acorda, a proposta é essa aí. É interessante, né? Porque que nem nessa reportagem do Jornal Nacional, que eles falam tanto que aumentar o IOF de 1,1% para 3,5% não adianta. Né? Ninguém falou no Jornal Nacional que isso aí, essa questão do IOF, é para isentar milhões de brasileiros
que ganham até R$ 5.000 isentado do imposto de renda. Não entra mais no debate isso. Eles não fazem a conexão. Não fazem a relação. E quem está sentado em cima dessa pauta aí é o senhor Arthur Lira, o amigo do Melo aqui, né? Está sentadinho em cima da pauta do RPF. Né? Por que não fala isso? Daí vai falar que não tem proposta. Meus coleguinhas jornalistas da Globo, olha, um dia vocês não vão estar mais na Globo. E isso aí vai ser motivo de vergonha no currículo de vocês. De vergonha, porque vocês estão defendendo uma situação que oprime as pessoas pobres desse país. Que oprime as pessoas que precisam de educação, de saúde. Falando de reforma tributária, gente, da reforma administrativa, vai entrar na pauta. Sabe o que eles querem fazer com a reforma administrativa? Transferir tudo para a iniciativa privada, saúde, educação, colocar terceirizado no atendimento das pessoas. Agora imagina uma Receita Federal com um funcionário terceirizado, mesmo. Como é que vai revelar uma rachadinha, um esquema de corrupção? Sabe? Isso é uma vergonha. Então, jornalistas, coleguinhas da Globo, muitos eu convivi, inclusive, viu, gente? E que não sei por que não conversam mais comigo hoje. Né? Não me deixaram entrar. Inclusive, tem um grupinho de WhatsApp, que é um conluio que tem dos jornalistas que cobrem em Brasília, que eu fui proibido de entrar. Né? Por quê? Uau. Porque o que acontece é o seguinte, gente. Uma hora vocês não vão estar na Globo. Uma hora vocês não vão estar na Folha. E daí, a hora que vocês deitarem a cabecinha no travesseiro de vocês, vocês façam um exame de consciência das mentiras que vocês estão criando para ser propagados como discurso de ódio nas redes sociais, e depois falam assim, ai, o governo está atacando o Congresso, está atacando Mota, está atacando os casos. Tenha vergonha na cara, gente, pelo amor de Deus. Mais responsabilidade com o país que vocês vivem.